Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E eu sou Rodrigo Balbino. Cara, ter esse elenco aqui completo, depois de tudo que a gente já passou, é quase que um milagre, eu diria. Cara. Esses caras nunca participam, o salário tá em dia e eles não vêm gravar. Né? É impressionante como as coisas acontecem. Mas é bom ter os meninos reunidos. Temos um convidado hoje, a gente apresenta ele. Quem tá vendo a gente no YouTube, obviamente, já tá vendo a carinha dele. A gente já vai falar sobre ele. Antes do convidado, porque o convidado não traz dinheiro. Quem traz dinheiro é a Checkmarx e a Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas de código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, lá no YouTube, e também no devsecopspodcast.com.br. Você está buscando soluções de application security? A Digital Oak tem um portfólio completo para você. E a Gold Security, que é especializada em application security. Se você quiser desenvolver software seguro, fale com a Gold Security. Eles têm os melhores processos, boas práticas, consultores para te ajudar também. Pessoal, o tema de hoje, aliás, passamos a marca de 130 e tantos episódios. Eu esqueci o número agora, mas 130 e tantos episódios. Depois de 4 anos, 4 temporadas. Mano, faz tempo que a gente tá fazendo isso aqui. E tá indo, né? Falta a Lamborghini só, mas tá indo. Falta a sua Lamborghini, né? O salário não caiu. Fez o quê, Rodrigo? Tô aguardando. Mano, eu fiz o Pix. Boa. Gente, episódio de hoje a gente vai falar sobre application security de uma maneira geral. A gente vai falar de cultura, vamos trazer desafios que a gente enfrenta na área, como entrar na área, enfim, vamos falar de vários temas, porque hoje o convidado que tá aqui, que vai se apresentar pra gente agora, é um jovem que eu particularmente não conhecia ele, eu descobri recentemente. Ele também produz conteúdos, enfim, ele vai falar um pouquinho sobre os conteúdos dele, os canais dele, que é o Benhur, né, do Guia de AppSec, que tá aqui com a gente. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado pelo tempo e disponibilidade de estar aqui gravando com a gente. Fica à vontade para se apresentar, não precisa fazer propaganda ainda, a gente faz no final, mas fica à vontade para se apresentar pra galera aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Cássio, tudo bem? Obrigado pelo convite, Cássio, Marcos e Rodrigo, para a gente estar aqui discutindo um pouquinho, né, sobre a área de AppSec em geral, né, porque estamos dentro de um ecossistema hoje na qual a Application Security tem ganhado bastante espaço, né, e me apresentando um pouquinho, eu sou o Benhur, eu trabalho com Application Security há alguns anos, vim de desenvolvimento de software, né, então, aí 10, 15 anos de desenvolvimento, arquitetura de software, depois eu vi como é que eu consigo estragar tudo ao mesmo tempo em vários lugares, por segurança é o caminho, certo? Então, eu entrei para a AppSec aí faz alguns anos, eu trabalho no Mercado Livre hoje, né, dentro de algumas verticais lá dentro, assim, e mantenho aí o conteúdo para a comunidade, que eu acho sempre importante a gente contribuir, né, para fomentar a profissão e os profissionais. Boa, mano, mais uma vez seja muito bem-vindo. Mercado Livre, que é uma empresa que cresceu muito nos últimos tempos, eu diria. Pelo menos nos últimos 5 anos aí que eu conheço do Mercado Livre, cresceu muito. Inclusive a área de AppSec, como você falou, né? É uma área que tem... Eu diria que o AppSec, a gente tá... É aquela onda, né? O cara que é surfista, a onda tá subindo assim, né? Tá nessa crista. Tá muito bacana a área de AppSec, tá todo mundo investindo, todo mundo olhando pra isso. Mas a gente tá cheio de problema, o Marcos que não deixa mentir, o Rodrigo que tá aí também no dia a dia. E eu já queria começar com, não é nem polêmica, né? É óbvio, né? Não é nem polêmica porque é óbvio. Aquecer os motores, né? Vamos lá. Cara, o que você acha que é a parte mais difícil de Application Security? É você vender Application Security, é ferramenta, é processo? O que você acha de mais difícil? Tanto da sua experiência como desenvolvedor do passado, quanto a sua experiência agora como security, se puder falar um pouco de como é no Mercado Livre também. Mas o que você vê de mais difícil de implementar AppSec? Quais as barreiras? Como é que você enxerga isso? Hoje, para ser bem sincero, eu acho que é enxergar o problema correto. Tá? Eu acho que esse é o maior desafio, assim. Porque a suprema maioria das empresas, pelo menos que eu tenho visto, eles não têm uma área, um setor grande de Application Security, né? Eles têm uma área de SEC, na melhor das hipóteses, e tem o carinha de AppSec. E aquele, tanto que, por exemplo, a Education é uma área, não, é uma tarefa do carinha de AppSec. SAST não, é uma atividade. E aí, ter profissionais de segurança que enxergam o negócio para entender onde atacar os problemas
centrais do negócio tem sido a maior dificuldade, pelo menos que eu tenho visto, dos times em geral. Por quê? Vamos lá. Temos que implementar um SCA, ok? Essa é a solução para o problema, né? Então, a comunicação correta é em quanto tempo nós conseguimos mitigar uma dependência vulnerável no nosso ecossistema? Essa é a pergunta, né? Então, tu entende que tem que entender o que gera o risco para o negócio, como que a gente detecta, por que ele é um risco para o negócio, o que impacta, e então tu propor a solução. E aí hoje o que eu acho mais difícil, o que eu acho mais desafiador é essa comunicação correta do negócio com a Application Security, né? E não, de fato, hoje, o que eu vou dizer? Implementar tecnicamente as coisas, né? Porque é muito diferente, até se estendendo um pouquinho na resposta, assim, eu acho que é muito diferente a gente pegar X set de coisas, seja ferramentas, processos, etc., se a gente não consegue entender aquilo que a gente está propondo, como a gente mitiga o risco do negócio. Porque eu preciso fazer valer a pena. E quando eu digo preciso valer a pena, é que para a empresa enxergar valor naquilo, a gente tem que estar enxergando que valor a gente está tendo. Né? E muitas vezes a gente tem uma visão, mas eu tinha bastante isso no começo, que é, eu preciso implementar isso porque eu tô cuidando de uma parte, sem entender como aquilo impacta o negócio. Então, se eu fosse tentar resumir o que eu acho de maior problema hoje, seria um pouco que tu comentou, Cássio, de vender AppSec, né? Mas muito mais na questão de como a gente se pergunta de AppSec dentro do negócio. Eu acho que isso hoje tem sido o maior desafio, para ser bem sincero. E não tipo, podemos rodar uma não sei o que aqui. Entende? Boa. O Rodrigo, você enxerga esse ponto também? Você concorda? Ou você acha que, por exemplo, na sua visão aí de mais arquiteto, mais software, que você foi, né, dedicou mais tempo, pelo menos que a gente, até onde eu conheço, você acha que às vezes o negócio nem sabe dessa necessidade? Às vezes o negócio fala, eu preciso de segurança, preciso fazer scan de código. E aí começa, né, SAST e tal. Ele sabe que ele precisa disso, mas nem o porquê o próprio negócio sabe, saca? E a gente passou por empresas junto, né? Que era mais ou menos isso. E aí foi crescendo. A partir desse, preciso ir no médico que tô com uma dor. Aí você vê que você tá com câncer, vai pro tratamento e tal. Como é que você enxerga? Você concorda exatamente com isso ou você acha que tem esse agravante aí? Às vezes nem o negócio sabe, né? E eu acho que nem deveria saber. O Ben-Hur colocou, acho que ele foi certeiro no ponto ali, que é de comunicação, né? O exemplo de comunicação. Então, as pessoas que deveriam saber qual é o problema e por que deveria estar fazendo aquilo, talvez não saibam. Quem tem o poder de fazer rodar, talvez não saiba também, por exemplo, o negócio, né? O negócio deveria ser o primeiro a falar, cara, isso daqui eu não entendo, mas isso daqui não pode sair com nenhuma vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade? Como é? Para ele, não interessa. Mas ele tem que saber que tem que sair com qualidade e com segurança. Então, essa falta de comunicação acho que é o maior empecilho, né? A gente geralmente fala da cultura ou fala das pessoas. E isso é um pouco dos dois, a comunicação é um pouco dos dois. Beleza, como que eu coloco essa cultura, como que eu faço ela rodar entre as pessoas, né? Então, acaba gerando essa tríade, pessoas, cultura e comunicação. Processo, né, para comunicação. Eu tô preparando um material e eu caí exatamente nesse debate de por onde começar e de quem que é o papel de fazer as coisas. E a gente sempre cai neste problema que o Ben falou, de beleza, vamos entender aqui, ó. Eu preciso disso, eu preciso dessa tecnologia rodando, eu preciso desse tipo de teste, mas quem que é o responsável? Ou quem deveria se preocupar? Por onde começar? E esse é o maior problema. O problema de segurança está longe de ser um problema técnico, porque hoje, tecnicamente, a gente consegue fazer tudo em qualquer etapa ali do SDLC. E digo mais, com o checkmarks, em uma horinha, você com 3 cliques resolve tudo. Pior que é verdade. Ou, para não ser tão ganancioso, o checkmarks resolve tudo, sei lá, 80% do problema você acha que você conseguiria resolver. Pelo menos você identificar a maior parte das suas vulnerabilidades, onde corrigir, a visão de como vai corrigir. Então, você tem um volume de informação gigantesco para começar o seu processo de AppSec, né? E
o problema é a comunicação. Então, quem sabe disso, quem tem essa informação privilegiada, talvez não tenha um conhecimento de negócio para conseguir debater com o resto da empresa, ou quem tem, como eu falei, né, quem tem o poder de fazer o negócio funcionar não tem esse conhecimento. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui de divulgar, de criar publicidade, criar blog, criar podcast, é importante para isso, né? Acho que a gente está fazendo essa ponte justamente onde tem a falha ali. Tá, e Marcos, você que tem lidado aí na linha de frente com clientes muito tempo, acrescentando uma pitada de um tempero nessa introdução que os meninos colocaram aqui, você também vê isso ainda com esse agravante de às vezes o negócio não sabe, nem tem que saber que ele precisa disso, ou eles, cara, precisa ter segurança e pronto. E essas iniciativas começam lá com um cara de segurança, ou como o Benhur colocou, o cara de AppSec, putz, deixa eu ver uma ferramenta nova, deixa eu ver uma solução nova. E aí porque ele é aquele cara de segurança, ele sabe os riscos que ele tem que achar, o scan, onde vai, ele sabe disso. E aí ele vai ter que levar isso pro negócio, falar, cara, a gente tem que fazer assim assado, vai gastar tanto e tal. E aí a gente não vende pro CISO, né? A gente vende pro dev, vende pro time técnico, vamos chamar assim. Você vê essas pessoas, a pergunta você vê essas pessoas com dificuldade mesmo dentro da empresa para vender segurança, entre aspas, né? Porque ele é um cara que tem que convencer o negócio de que precisa daquilo, ou implementar aquilo para que o negócio seja mais sustentável, mais seguro, etc, etc. Ou não? É fácil para esses caras porque o negócio tá com dinheiro, compra aí que eu quero. Não, cara, acho que é extremamente difícil. É um ponto que eu até tento falar com o pessoal que, assim, a gente, além de fazer todo o convencimento técnico, a gente tem que convencer no processo também. Porque muitas vezes o budget ali, por mais que a pessoa tenha um budget para Application Security ali separado, nem sempre esse budget é aprovado ou é utilizado para isso. Muitas vezes se perde, porque ou não consegue se aprovar tecnicamente, ou o convencimento não foi tão bom, ou você tem um problema de comunicação ali, onde o técnico não consegue convencer o CISO dos problemas, porque é uma coisa falar, tem a solução, mas você não consegue falar qual o problema que eu preciso de solução. Você tem que apontar isso. E muitas vezes vezes você não consegue. Você fala, tem a solução, mas para qual problema? Então, essa etapa de conversar e tentar mostrar isso é muito difícil. Boa. Fala aí, Rodrigo. Você gosta sempre de fazer aquela analogia de usando o médico, né? A gente pode usar aqui essa mesma analogia, só que pensa que a empresa, em vez de ser a pessoa, né? Aliás, em vez de ser o responsável, que é o médico, que a empresa seja a criança. Então a criança vai ao médico, o pai leva a criança ao médico, faz os exames, identifica tudo, só que ela própria, ela não sabe tomar decisões, que ela tem que ir atrás do remédio, ela não tem o dinheiro para ir buscar, então ela ainda depende de terceiros, que seja os pais, que sejam os tios, os avós. Os responsáveis, né? E a família, no caso, né, a família seria a empresa e a criança seria tipo a área ou algo mais específico. Então você precisa do conjunto funcionando para que a coisa funcione, né? Para que a coisa ande. Porque se deixar dar a receita certinha na mão da criança, ela não vai saber o que fazer. Dá o dinheiro para ela, pode dar a receita que ela não vai saber o que fazer. Então, acho que essa visão de juntar, né? De melhorar a comunicação, de trazer a cultura em si para toda a empresa, acho que é o que deveria ser mais pesado nesse caso, né? Sim, e até acrescentando um ponto, que assim, muitas vezes a gente fala uma linguagem muito técnica, e muitas vezes quem tá na cadeira de CISO ali, ou quem tá na cadeira superior, não conhece essa linguagem técnica, o cara tá ali para tomar decisão. Se você não passa o dado correto para ele, qual é o problema que você precisa sanar, ele não vai querer que você fale que você só tem a solução, ele quer saber que problema que ele tem que sanar. E esse problema de comunicação é bem grande, justamente por isso, por ter essa divergência de linguagens. E se você pega uma pessoa que é um excelente profissional técnico, mas que ele não tem aquela linguagem corporativa de saber montar um KPI legal e mostrar para gerência, diretoria dele, muitas vezes a pessoa fala, legal, cara, bacana, você me falou um monte de coisa, eu entendi 2%. Então tem esse ponto também que é bem forte ali dentro das empresas, que acabam fazendo com que o pessoal leve para um lado de custo e não de investimento, né? Então é complicado. É um bom ponto, Márcio, porque assim, toda decisão
inevitavelmente ela tem um impacto, né? Positivo ou negativo, o impacto ele é diferente dependendo da cadeia. Porque, digamos lá, né? Eu tenho o C-Level, o dono da empresa, que ele vai ter um CISO, que ele vai ter um diretor, que ele vai ter um gerente, que ele vai ter um especialista, que ele vai ter os analistas. E aí, vamos lá, do outro lado, tu tem um diretor de desenvolvimento, tu tem uma cadeia muito semelhante do outro lado, em desenvolvimento de software. Eu vou dar um exemplo aqui pra gente trabalhar um pouquinho. Vou colocar um secret scanning. A gente aqui tá de saco cheio de saber qual que é o benefício, porque tem que botar um secret scanning na porta do CI. Beleza, show de bola. Agora, perceba que mensurar o impacto é diferente quando eu falo pro CISO que impacto que a gente está causando e qual que é o impacto que eu vou ter lá no dev. Porque o cara vai ter que... Primeiro, não, a gente vai colocar um secret scanning e vai resolver tudo. Tá, mas as esteiras de CI, elas estão já integradas, tá tudo maduro o suficiente para colocar num lugar e validar tudo? Às vezes não tá. Então, às vezes a gente não tá com o básico pronto e tá remendando em vários lugares alguma coisa, né? Então, perceba que se eu disser, vou colocar um secret scanning em tudo que é lugar, quando eu quiser colocar um SCA, eu vou ter que colocar em tudo que é lugar. Então, às vezes eu tenho que ter uma estratégia correta de preparar bem o terreno. E quando eu falo preparar bem o terreno, é medir o impacto dentro do desenvolvimento antes de eu levar para o CISO e mostrar para ele o impacto do negócio. E quando eu falo de impacto, no momento que foi tomada a decisão, vai faltar budget. Por que vai faltar budget? Porque eu vou dizer assim, ó, vai custar tanto e vai demorar 3 meses. Porque são 3 meses envolvidos, também é budget, né? Nisso. E aí da primeira conversa que eu tenho com um head de desenvolvimento, eu já entendo que aquilo vai levar 8 meses. E aí onde é que acaba o budget de segurança? Entendeu? Porque eu tô errando nisso e tem um cara do lado que também tá errando no Exatamente. E tem um cara do outro lado que tá errando na implementação do XDR, do EDR lá, entende? E o que acontece? Porque a gente não tem, de fato, não precisa acertar tudo, né? A gente tem estimativas não acertativas, só que isso poderia ter sido mitigado de uma forma muito boa, tendo um estudo de caso antes, né? De qual vai ser o impacto da minha tomada de decisão no momento que eu vou levar aquilo. Se eu sou o carinha de AppSec, minha responsabilidade não tá só em vou meter esse dockerzinho aqui de bloqueio aqui, vai resolver, não sei o que, o código e tá feito. Não, cara, isso é a materialização da tua tomada de decisão. A tua tomada de decisão ela vai muito além disso, né? Então ela vai na empresa como um todo. E esse ponto, sair desse eu quero muito fazer isso e entender um pouco mais de empresa para ser mais assertivo, eu acho que isso está sendo um pouco mais desafiador nesse momento, né? Porque precisa conhecer o negócio e isso por si só já é desafiador. Top demais! O Benhur foi falando isso, apareceu já até uma tal possível próxima profissão ou uma soft skill que vai ser o futuro disso. Storytelling. A galera vai ter que aprender a fazer storytelling. Sim. Agora, ou alguém para intermediar essa comunicação, ou de skill própria. Porque você pode ser o melhor técnico, identificar qual é o problema, conseguir vislumbrar o futuro, falar, cara, se isso daqui passar, a empresa vai ter um prejuízo assim, se assado. Mas se o cara não consegue pegar essa informação e transmitir ela, passa por toda essa cadeia, né? Passa para o coordenador, para o gerente, supervisor, até chegar em quem realmente tem que tomar a decisão. Essa mensagem não pode se perder, ela tem que chegar clara lá. Então, olha o problema que a gente tem. A gente somos pessoas técnicas que tem problema só de comunicação. Como agora, por exemplo. Eu estou tentando traduzir isso de forma clara, mas eu não consigo. Porque essa é a nossa cabeça, né? A gente fica processando, fica pensando e acaba não transmitindo dignamente, né? E eu cheguei à conclusão de que esse podcast vai começar a ser pago, porque o nível tá muito alto já. Então, vamos parar por aqui. Os próximos minutos você tem que pagar uma assinatura para ouvir, porque o conteúdo tá em alto nível. O OnlySec Fans, vai lá no OnlySec Fans pra você começar a ouvir o resto do áudio lá. Mas essa pausa aqui é proposital para lembrar aquele ouvinte que tá no trânsito, que tá no busão, não perde o lugar. Mano, teve ouvinte reclamando mano, eu tava tão aqui no episódio que eu passei de carro, fui parar não sei aonde, perdi o retorno, então para aí, presta atenção no que você tá fazendo, vê se você tá no lugar certo, vê se você pegou na mão, às vezes tá no shopping, né, você pega na mão de alguém, você tá andando, cara, não é minha mãe, é outra mãe, né, outra pessoa. Meu Deus.
Então presta atenção no que você tá fazendo aí, volta pra realidade, esquece um pouco da gente. Mas, cara, essa introdução foi muito boa, porque acho que a gente levantou vários pontos, daria pra entrar em detalhes neles aqui, mas pra gente não ficar só nesse tópico específico, vou puxar uma outra linha aqui, que eu queria ouvir a opinião do Ben-Hur também. Vamos imaginar, e nossa, né, obviamente, mas vamos imaginar que a gente tem o poder, todo o poder do mundo pra fazer uma coisa, só umazinha de AppSec. A gente discutiu isso aqui uma vez, quero ver se os moleques mudaram a opinião deles. O que você faria? Vou começar com o Marcos, porque o Marcos tá em outros ares aí, tá vendo coisa nova na vida dele. O que você faria, Marcos? Você tem poder de implementar um scanner, um processo, contratar uma coisa só. O que você faria? Cara, hoje, depois de estar aqui na Alemanha um tempo, eu investiria em treinamento. Treinamento, acho que é onde eu pegaria e investiria 100% ali da grana, que é nessa parte de treinamento e formação ali do time. Entendeu? Pra empresa como um todo? Não, pra empresa como um todo, devs? cara. Assim, é muito caso de phishing que a gente vê que ainda dá certo. É muito caso ali de nego que tá codando de maneira ineficaz. É muita vulnerabilidade que você vê que é besta, que poderia ter sido sanada. Então, acho que treinamento de segurança para a empresa como um todo. Treinamento, boa. E deixa eu convidado por último, porque aí ele fala um pouquinho mais. E aí, Rodrigo, o que você faria? O Marcos foi pro lado certo, mas eu acho que vou tentar ser mais específico, né? Ele falou sobre treinamento da visão de técnico. Eu investiria em cultura para a empresa inteira, não treinamento técnico específico, mas dar essa visão de segurança, né? Treinamento desde lá de baixo, lá de trás, no processo de desenvolvimento, o pessoal de produtos na entrega, ou para quem lidar direto com o cliente. Então, é fazer essa galera conseguir enxergar qual é o problema disso, né? Qual é a importância de ter segurança. Então, acho que seria mais focado a treinamento, entre aspas, mas voltado à cultura. Para trazer a pessoa para pensar nisso, pelo menos. Boa. Vai ter que ser pago, cara. Não pode ser gratuito isso aqui, não. Tem que ser pago. Ben-Hur, e aí? O que você faria? Unânime a decisão, cultura e treinamento. Deixa eu explorar um pouquinho os porquês, né? O porquê que eu acredito nisso. Também vou usar um exemplo sobre integrar tudo bonitinho no CI lá da ponta. Tá com SAST, tá com SCA, tá com uma gestão de segredos legal, tá com uma governança bacana. Isso toma tempo para um caralho até tu ter isso maduro, tá? Se tiver maduro. O que eu digo é maduro a ponto de, ok, conseguimos agora progredir e evoluir com o tempo. Porque normalmente a gente passa um tempão do cão corrigindo, tropeçando, arrumando, se quebrando, para chegar estável e poder evoluir. Isso é o que eu chamo de maturidade. Não digo resolver, e sim poder evoluir, né? Treinamento é muito mais rápido. Em primeiro lugar, você reúne as pessoas, né? Consegue passar uma capacitação, e eu acho que é um pouco... Já encontrei isso, também já fui uma pessoa que teve esse pensamento idiota, que é achar que como eu sou o cara de segurança, só eu conheço segurança. E que o dev lá não vai aprender. Cara, eu entendo que existem pessoas que não aprendem, isso existe em qualquer área da vida, não é só em application security, tá? Todas. Entende? Então, assim... Mas tem pessoas que querem aprender isso. Aí onde é que tá? De novo, tá na mensagem. Se eu levo segurança como, escuta aqui, seu filho da puta, se não terminar esse treinamento, hoje eu vou bloquear teu usuário, né? E essa é a mensagem que tu passa, é uma coisa. Outra coisa, tu olhar assim, ó, cara, eu tô te dando N skills de segurança pra tu ser um desenvolvedor mais foda. Essa é outra mensagem pra tu passar, a mesma coisa, né? E aí onde é que o storytelling, por exemplo, que o Rodrigo comentou, entra muito, porque eu preciso fazer o treinamento na visão do dev. Na verdade, na visão do público, né? Por exemplo, eu falo de segurança pro negócio, eu tenho que falar de riscos de negócio. Eu tenho que falar quais são os ataques que existem àquela unidade de negócio dentro do mundo da cibersegurança. Se eu vou falar para o dev, eu tenho que ensinar para ele da visão de dev. Eu sempre coloco a máxima para mim, que é como eu consigo pegar esse público e falar para eles de segurança sem nunca mencionar a palavra segurança no meio. Como se a área de segurança não existisse. Ela fosse uma área dentro daquele negócio, e eu faço a minha apresentação como se eu fosse mais uma área dentro daquele próprio negócio, mas que não é específico de segurança.
para evitar aquela visão que, infelizmente, se consolidou em muitos, lá vem segurança bloquear meu negócio. Lá vem segurança me colocar um botão. Eu não vou colocar CAPTCHA nas próximas 5 telas que eu tiver aqui, entende? E assim por diante. Então eu preciso chegar lá e falar de risco. Eu preciso chegar lá e falar de proteção. Eu preciso chegar lá e sempre com o objetivo do tipo, se fizer desta forma, vai mais rápido. Se eu, como segurança, estou dizendo, tem que fazer isso aqui para bloquear e para ter mais segurança, mas para isso eu vou deixar o dev mais lento, eu vou deixar o CI mais lento, eu vou deixar o negócio mais lento, eu creio que nós vamos ter muito mais problemas na adoção e na absorção desse cuidado, porque a gente vai ter, as pessoas que vão estar escutando isso, elas vão ter muito mais uma propensão a retrucar, a responder, do que a absorver. Então, se a minha proposta de educação ela não veio do tipo, como que isso aqui torna mais rápido o processo? Vou dar um exemplo. O que eu preciso de fato ensinar sobre gestão de segredos? Porque eu preciso mostrar para o cara toda a cadeia de gestão de segredos? Ou a gente já não tem um standard dentro da empresa sobre gestão de segredos? Se eu não tenho, eu tenho que ensinar ele o básico a não deixar aquilo no código. Chumbado. Se eu já tenho, eu tenho que ensinar como ele deveria se portar na gestão de segredos dentro da empresa. E assim para ele ir mais rápido. Então, de fato, cultura, treinamento, conscientização, capacitação, em primeiro lugar, porque eu consigo sair do ponto zero e ter resultado em pouco tempo, comparado à maturidade técnica, né, ferramental, instrumental, escala da empresa como um todo, sem dúvida nenhuma. Boa. Eu vou ser o único que vou discordar de vocês. eu discordo concordando, Cássio. Porque vocês estão, cara, vocês estão plenamente, eu estou plenamente de acordo. Treinamento, segurança, cara, perfeito, perfeitíssimo. É igual a nota do... É igual a nota de jurado de programa, né? O cara, nossa, você foi perfeito, mas é 9,5, né? Não, eu concordo com vocês, mas eu acho que talvez as minhas experiências tenham sido ruins e eu perdi a fé nas pessoas. Tipo, sei lá, se você pegar de 100% de um quadro de desenvolvedores, de funcionários, de qualquer... O Benhur falou bem, de qualquer área, né? Cara, é 10% acima da média, fora da curva, fazendo, tal. Enquanto vai ter uma massa muito grande na média. Vamos chamar de média para não falar a palavra medíocre, que não necessariamente é ruim, mas vai estar ali na média. E vou fazer uma outra analogia também, que vai ser bem ofensiva, foda-se. Mas é a história do gado, mano. O gado tem que ter o cercadinho, porque senão ele vai indo perdido, vai lá na grama do outra fazenda, vai pro meio da avenida e morre atropelado. Tem que ter o cercadinho do gado, mano. Então, quando a gente fala dessa parte de segurança, o que eu faria com o meu poder, né? Eu implementaria políticas com... Esqueci a palavra em português agora, enforcement, forçar políticas, né? Por exemplo, cara, não vai ter... Ninguém faz deploy sem scan do código. Não importa o resultado, mas o código tem que ser testado, tem que ser escaneado, né? SAST, SA, o que for. Então, vai ser escaneado, mano. É pull request, é no CI/CD, não interessa. Vai ser escaneado. Não tem bypass, mas vai ficar mais lento. Não interessa. É a política que aquela empresa, aquele negócio definiu. Então, essa base de política e esse enforcement é o que eu faria. Por quê? Porque vai ter nesse treinamento todo aí que vocês falaram, que eu concordo, mas vai ter ou 10, ou maioria deles que não vai aprender, que não vai fazer, ou que ainda, pior ainda, né? Talvez seja o pior cenário, é o malicioso. Ele vai fazer de maldade. Eu vou fazer o deploy rapidinho aqui, sem o scan, nesse exemplo que eu coloquei, né? Então, eu acho que essa parte de treinamento é fundamental. Mas eu ainda daria esse passo atrás, de falar, mano, gado, você vai ficar aqui no meu cercadinho, você não vai sair, tá ligado? Foi atrás de exemplo pra desenhar. Mano, é minha fé nas pessoas, né? Mas isso daí, você cai no problema que o Benhur falou, você vai encontrar resistência. Exatamente. Então, além de você não ter quem te ajudar, você vai ter quem te atrapalhar. Então, o cara vai ficar se sabotando, o cara vai ficar criando, tentando criar... Tentando não, porque consegue. Desenvolvedor tem a criatividade fodida, né? Para dar bypass no seu processo. Então, você vai encontrar resistência e vai desgastar. Então, é difícil mesmo isso, porque cada empresa é uma empresa, cada empresa é uma cultura, é um processo. Isso é uma visão interessante do que você falou, até porque seria uma visão mais voltada, vamos trazer tipo, para orientação a objeto, por exemplo. Como posso dizer? A responsabilidade de segurança é garantir a segurança.
independente dos outros objetos. O objeto usuário, o cara vai imputar dados ali, ele não quer saber de segurança. O objeto, sei lá, DBA, ele vai saber de manter o banco de pé. Então, você como objeto segurança tem que garantir aquilo. E como você vai fazer? Aí entraria essa visão sua. Mas, sei lá, a gente vê no dia a dia que as coisas difícil. não são preto e branca, né? Não é preto e branco. Tipo, hoje... eu ponho, todo mundo sabe, ou todo mundo vai seguir a regra, ou todo mundo faz dessa forma. Hoje, eu tive um exemplo hoje que eu fui levar o carro pra fazer... Esqueci o que eu fui fazer no carro. Limpeza e outra parada lá. Não era revisão, não. Limpeza e... trocar os pneus, que tá chegando inverno aqui, tem que trocar o pneu da neve, né? Aqui tem essa sacada aí. Enfim, aí fui lá buscar o carro depois de 2 horas, o cara da concessionária falou assim, tá quase tendo um vazamento, não sei onde lá, no negócio do carro. Vem a semana que vem que a gente vai encomendar a peça, vai trocar a peça. Aí eu falei, quanto vai custar? Não custa nada. A Volvo, né? Eu tenho um Volvo aqui, a Volvo que paga. Porque eu moro na Europa e tenho Volvo. Mano, aqui é barato, desculpa aí, mas se eu morasse no Brasil, não ia comprar, não. Chamei o HB20 aqui de Volvo também. Eu queria falar Lamborghini, Ferrari, mas eu vou ficar no Volvo mesmo. E aí os caras falaram, não, você tem que trazer o carro semana que vem e vai fazer, porque é um negócio que não é normal, não era pra estar lá esse quase vazamento, que eles identificaram lá parado. Então, se você parar pra pensar no negócio, eles estão, de certo modo, vão perder uma grana, porque tem uma peça que vai ter que ser gasta, vai ter que pegar o serviço do cara que vai fazer, 2 horas lá o carro, eu, como cliente, vou ficar sem o carro durante 2, 3 horas. Mas qual é o fim disso tudo? A minha segurança. Do carro não ter uma falha, botar a minha, né, ou as dos passageiros, vamos chamar assim, a vida em risco, e no fim das contas a Volvo não vai acabar por causa de um carro que quebrou e morreu pessoas, não vai fechar. Mas assim, a imagem, a marca vai ficar aquele dano à imagem que pega mal, né? E a Volvo é conhecida por segurança, criou lá o cinto de segurança de 3 pontos, tal. Então veja, nesse caso, eles estão forçando a parada. Cara, eu falei, mas eu não tenho... Eu falei, mano, você tem que trazer o carro, a gente vai fazer e ponto. Você não tem... Ficar lá no sistema, vai no esquema da carteira de motorista. Não tem não quero. É igual você vai no médico, o médico fala, você tem que fazer o tratamento. Tá bom. Você pode chegar em casa e não fazer, não tomar remédio. A vida é sua. Mas o médico, ele tem que te, né, acompanhar e tudo mais. Nessa parada do carro, a marca tá em jogo, além da própria vida, enfim, né, a segurança como um todo. Então, é o que você falou. Nesse caso eu não consigo bypassar, eu tenho que ir lá, senão eu tomo uma multa se eu não fizer isso, porque tem um registro específico lá. Esse caso que eu falei do enforcement é isso. Mano, lá no GitHub, por exemplo, tá lá o Push Protection. Se você tiver um hard-coded credential lá, uma secret, como o Ben-Hur colocou agora de secret management lá, não vai fazer push em branch nenhuma. Ponto, acabou. E quem consegue desabilitar isso? O admin do repositório. Normalmente é uma ou 2 pessoas. Então não vai ter bypass. Esse é o poder que eu falei, de algumas coisas, não pra tudo, né, mas algumas coisas a gente tem que cercar o gado, porque não dá pra... O que eu vou dizer? Eu acho que se eu tivesse realmente só uma coisa pra fazer, aí, de fato, acho que vale a pena a gente pensar em priorizar a saúde da empresa, né? Antes do que o bom senso de toda a galera, vamos se mobilizar, pessoal, vamos lá, né? Acho que isso faz todo sentido, né? Uma coisa que eu acho que é legal trazer nesse mesmo contexto é 3 principais pontos aqui, né? Qual que é a escala que eu tenho? Quando eu digo escala quantos profissionais eu preciso atingir como profissional de AppSec dada a escala da minha empresa. Às vezes eu sou 1 para 200, 1 para 300, 1 para 400 pessoas. Então, essa escala impacta na tomada de decisão, né? A segunda é qual que é a minha escala de impacto verticalmente. A gente falou lateralmente, né? Quantas pessoas eu preciso cuidar, projetos, desenvolvedores eu preciso cuidar lateralmente. Verticalmente também, né? Até onde a minha opinião é escutada ou até onde eu tenho que largar um bastão para aquele bastão ganhar poder do outro lado. Por quê? Hoje a maioria das empresas ainda é segurança uma área e normalmente vinculada à infraestrutura, a redes, o cara de AppSec tá no mesmo lugar que o cara que cuida do AD, tá lá junto, né? Tá junto ali. E aí o que acontece? De um lado tem somos 300 Espartas, e do outro lado tem 1 milhão de pessoas acima de uma estrutura com muito mais.
né? E por isso que a comunicação é interessante, que é o terceiro ponto, que é como que isso vai ser comunicado e qual que é o ganho disso. Por quê? Eu preciso entender, vou dar um exemplo. Se eu coloco uma atividade que depende de uma resposta, a resposta depende de escala. Por exemplo, vai quebrar o CI. Não sabem por quê. Quem revisa? O cara que tá 1 para 300? Vá, velho, fudeu. Fudeu total, assim, esquece, né? Então, a tomada de decisão ela tem que levar em consideração isso, né? Qual que é a minha escala de tempo para implementação do controle que eu quero e qual que é a minha possibilidade de tomar essa decisão perante o impacto que eu vou tomar nessa escala. E aí tem uma questão que é muito legal, que hoje a parte dos Security Champions, né? É onde a gente entra na questão da comunicação em geral, né? Porque pode ser que dentro desse 1 milhão de persas do outro lado, digamos assim, tenha um cara que falou, curti, vou implementar esse troço porque ao final do ano eu quero uma promoção, porque eu fui o cara que fui disruptivo que implementou. Cara, eu curto muito essa área, e para ser tech lead, olha, a gente está colocando um plano junto com todo mundo, com uma bonificação, se o cara implementar isso, porque uma coisa é, digamos que, agora eu vou entrar em enseadas meio hardcore, que envolve a plata, né? Que é, por exemplo, às vezes eu preciso assim, vou investir $2 milhões para implementar essa caralho aqui, mas vou levar 3 anos para implementar essa merda, com a quantidade de pessoas que eu tenho aqui. E eu não tô conseguindo contratar, porque contratação também é outra merda do cara, tá foda pra caralho, né? Então, nossa, a quantidade de entrevistas que eu fiz de AppSec, cara, que o cara não conseguia ler um código em Python, mano. Pelo amor de Deus. A gente passou por difícil. essa também. Não, fica tranquilo. Tá ligado? Daí, cara, se eu pegar se eu tenho, digamos que a ferramenta me custa 200 mil anos, tá? Que já não é pouca coisa. Se eu pegar 2 milhões e meio de dólares e criar um fucking hackathon com uma grana, eu quero ver se não vai pular Security Champion da puta que o pariu, mano. Entendeu? Saca? Vai surgir louco de tudo que é lado. E vai fazer. Entendeu? E vai com o budget que já estava destinado para fazer. Sacou? Então, assim, cara, tem que pensar um pouquinho em estratégias diferentes, entendeu? E aí o time de AppSec talvez seria um time que montaria estratégia para isso. E ele implementaria em escala. Entendeu? E aí ele vai tirando dúvidas, pegando feedback, vai ajudando a implementar, entendeu? Vai retroalimentando e colocaria isso. Então, usar o budget que nós temos de forma inteligente para isso, dividindo isso com a galera, tem uma certa saída. Vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se eu poderia estar falando isso, mas eu creio que não tem problema nenhum, porque a gente vai falar isso também num outro momento lá. Mas, por exemplo, dentro do Manage a gente tem um programa que é muito foda, que é um bug bounty interno pros devs. E a gente paga quem encontra a vulnerabilidade e a gente paga quem corrige vulnerabilidade. Entendeu? E a gente tem um programa especial que é 2 semanas de loucura. Galera mandando report de vulnerabilidade, assim, ó. E, cara, a galera se envolve de fato, mano. Entendeu? Claro, tem uma plata envolvida aí, né? Então, assim, qual que é o detalhe? Concordo 100% que, cara, se você não tá com o MIT no standard da empresa, vai quebrar. Mas a questão é como que a gente constrói esse standard em menos tempo. Ou com menos atrito, tá ligado? Ou com menos bloqueio. Então aí eu acho que vale a pena repensar um pouco em como o budget é envolvido para isso. Porque, inevitavelmente, eu tô falando aí de um budget e de um investimento de tempo e capacity de 2 ou 3 anos que poderia ter tomado aí uns 50% de tempo de redução, se bem pensado. Junto, sabe? E um detalhe a isso tudo aí é que a grana de segurança ela é injusta, né, cara? A gente tá falando normalmente de é difícil ver o ROI de... Qual é o ROI do Firewall? Mano, qual é o ROI do Firewall? Tá lá pra bloquear tráfego, sabe? Quanto custa o negócio? Então, aí o cara vai falar assim, cara, quanto custa... É isso aí, quanto custa você parado um dia, 1 hora, né? Então, mas é difícil você medir qual é o ROI do SAST. Putz, é homem-hora, é homem-hora, mas se eu tô achando vulnerabilidade, então eu tenho que corrigir. Se eu não acho, então eu não preciso corrigir.
Mas se eu não acho, eu tô em risco. O que é mais caro? Então você vê, é uma loucura. A história do você vai no médico, se eu não for no médico, não tem problema. A menos que esteja doendo pra caralho. Aí quando você vai, você descobre um monte de coisa. Aí você tem que começar a tratar. Então, tem um pouco de. Né, o que o Benhur falou, tem essa. Pensar diferente, né? Fora aí dos padrões que a gente tá acostumado com algumas coisas. Mas enfim, vamos lá, vamos caminhar pro. Fala aí. Quero fazer uma pergunta um pouco de sacanagem aqui, só pra entender um pouquinho a opinião de vocês. Se você pudesse investir em apenas um scanner, SASH, DASH, SCA, API... Essa é a próxima pergunta. Qual scanner você investiria e por quê? SCA porque você usa mais biblioteca de terceiro do que seu próprio código. Próxima pergunta. Vai lá. Vendido. Vai, Rodrigo. E você, Rodrigo? Rodrigo tá com a imagem congelada, mas tá aí ainda, né? Eu tô bonito aí. Mano, não tem o que falar. A gente já debateu esse negócio aí 1 milhão de vezes. SCA, né? É o que há. Boa. E você, Marcos? 10% do código. Também, cara. Sou o maior defensor de SCA, falo direto isso aí. Então, pra mim, hoje SCA é o mais essencial aí dentro de todas as ferramentas ali que a gente fala aí de segurança de código, né? Não tem nem o que falar quanto a isso. Supply chain. SCA com SS. Né? Então, os dois juntos ali. Isso. SCA é um pedacinho ali, né? Vai que o pod tem. Não. Esse aqui eu te junto. Ou então, como eu vi na Defcon esse ano, né? Vai que o plugin do meu Visual Studio permite Remote Code Execution. Mano, é parte do supply chain, é a ferramenta que você usa pra compilar o código. E se ela tá injetando coisa no código? Tipo, a galera não pensa umas paradas dessa e tava na Defcon esse ano lá, coisas do tipo, mas enfim. Nem vamos entrar nessa seara que vai passar a vida aqui discutindo. Cara, mano, passa muito rápido quando o conteúdo é da hora, né, mano? Quando eu tô sozinho com esses filhos da puta aqui, mano, é uma bosta. Quando eu venho convidado bom, o tempo passa voando. A gente já pode intimar ele, então, aqui, pra fazer o próximo. Já tem o próximo episódio, já, então. Vamos deixar agendado. Benhur. Tanta coisa pra falar, a gente pega um assunto só e segue. Não dá pra fazer um monte de assunto. Benhur, antes da gente caminhar pro final já aqui, o que você recomenda aí pra galera que quer entrar na área de AppSec? Nem você falou, putz, entrevistei um monte de gente, cara, cheguei a entrevistar um cara, o cara é sênior e tal, trabalhava em uma empresa renomada já da área e tal. Cara, eu e o Rodrigo entrevistamos o cara. Mas assim, não passou E é o mesmo teste que a gente aplicava pros stags, que era um teste de medir o que o cara fazia e o que o cara não fazia. Teve stag que fez o teste inteiro, o cara não fez. Então, o que você recomenda aí pra galera que tá ouvindo, pras pessoas de empresa que estão trabalhando, o que o cara tem que aprender? Fala aí 2, 3 coisas que o cara tem que aprender e falar, mano, isso aqui é básico do básico. Pra mim, eu vou focar, excelente pergunta, tá? Eu vou focar em uma que é o que eu vejo que é hoje o maior desafio. Application Security, pra mim, né, é segurança no ciclo de desenvolvimento de software. E eu vou unir ela com outra pergunta que é você... Desculpa, acho que é o meu, tá? Eu sei que tem cachorro também. Um abraço, Pião. Eu tô achando que é o cachorro do Rodrigo, mas não, o seu segue o jogo. Segue o abraço, Pião. Segue o jogo. Mas eu vou focar em 2 coisas. Primeiro, AppSec é segurança do desenvolvimento de software. E a segunda é tudo que você não conhece, você não protege. Eu acho que a resposta fica mais evidente aqui, que é, cara, se você quer ser um cara de Application Security, tem que entender desenvolvimento e tem que acompanhar desenvolvimento. Você pode se afundar em Red Team, você pode se afundar em SOC, pode se afundar em um monte de coisa. Agora, no momento que você estiver conversando, que é a questão ali da comunicação, que é o ponto que a minha dica é, cara, tenta se comunicar, nem que tu ensaie no espelho isso, enfim. Tenta gravar um vídeo para si mesmo, faça as documentações ensinando a você mesmo para que você entenda isso, né? Como comentou ali o Rodrigo, seu storytelling é importante. Mas assim, saiba que estudar desenvolvimento é tão importante quanto estudar segurança, tá? Então, ou seja, não se afunde em desenvolvimento, em segurança e vá, assim, aprenda todas as técnicas de ataque, ela aprender é importante, esquecendo de como se desenvolve aplicações. Porque você vai chegar num lugar e vai dizer assim, não, a gente sobe um servidor. Que servidor, cara? Isso aqui é um pod no Kubernetes. O que é Kubernetes? Morreu o profissional de segurança ali, porque não se faz, ele parou no desenvolvimento há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Então, estude desenvolvimento com tanta força quanto você estuda
Segurança é foda, é foda. É difícil, é difícil. Mas estude de forma inteligente isso. Porque entenda quais são as responsabilidades do desenvolvedor, entenda quais são as responsabilidades de um carinha de AppSec. Vou dar exemplo. Você vai estudar como é 100% de cobertura de teste unitário no código? Talvez não. Talvez não, porque talvez esse não vai ser o foco que você vai resolver. Mas não significa que você não precisa fazer isso, que você não vai estudar por que existem testes unitários. Por quê? Porque talvez uma vulnerabilidade possa ser incluída como um teste unitário naquilo lá. E aí você pode pedir no code review, quando você for fechar a vulnerabilidade, que o cara te passe o link do teste unitário. Que resolva aquela vulnerabilidade, você vai fazer o code review no teste unitário, baseado naquele código. Então, para isso, você vai precisar ler código. E aí, bro, inevitavelmente você falou um vai precisar ponto saber bom desenvolver. aí, que é o code review. O cara fazer o code review, o cara tem que saber desenvolver, senão não funciona, cara. Eu acho que código hoje virou a matemática do passado. Todo mundo tinha medo de matemática, né? Vou fazer não sei o que porque não tem matemática. Eu era um desses, eu odiava matemática. E agora é isso, cara. Tem código? Não, puta, não vou mexer com código. Código não. Virou, acho que fazendo essa analogia aí. Código é de dev. Não, cara. Você é um cara de application security, cara, velho. O Cássio código é de tudo teve hoje. o desafio quando eu cheguei aqui, que eu tive que aprender uma linguagem nova, a Nasal. Então, um dos desafios que eu tive aqui na empresa que eu trabalho atualmente foi aprender uma linguagem nova justamente para isso. Para criar os scripts de teste para vulnerabilidades. Então, tem que saber codar, cara. Acho que é um ponto legal. Só um comentário final. Hoje eu tô participando de uns processos seletivos aqui e, bom, eu tô falando em português, então meu chefe é polonês, não vai entender nada. Vou traduzir. Vou traduzir. Eu tô fazendo... Fiz uma entrevista hoje, inclusive. A primeira pergunta do cara na entrevista foi: como é que funciona um browser? Tipo, é o tipo de coisa que você não tá esperando, né? Você tá esperando assim, mano, fala aí de criptografia, de autenticação, blá, blá. Mas explica aí, como é que funciona um browser? Aí o caralho, velho. Você sabe quando você sabe, mas você precisa buscar pra responder a parada? Porque é coisa no dia a dia que você não mexe naquilo. Aí, enfim, passei na entrevista técnica, tem outros passos agora, mas passei. Mas, tipo, esse ponto aí, né, cara? Às vezes a galera... eu sei o que é um SAST, eu sei o que é CA, eu sei como é que... Legal. E como é que você resolve, como é que você valida um input de uma string aqui? Como é que você recomenda o desenvolvedor fazer, né? Como é que o cara vai instalar um certificado no load balance? Como é que você garante que a comunicação está encriptada em todos os nós, por exemplo? Né? Às vezes é o tipo de discussão que não vem na cabeça, tá tudo automático ali, enfim. Fala aí, Rodrigo. Tem que conhecer a base, né, das coisas, tem que entender o funcionamento. Igual a gente vê muito aí a galera que mexe muito com framework, mas não entende a própria linguagem que aquele framework é desenvolvido. Então, a gente falou lá do React, né, que tem muita gente que rebenta no React, mas não sabe JavaScript. Aí, de repente, dá um erro que é inesperado ali, que não tá na documentação nem nada. O cara acabou. morre. Isso é foda. Acabou, o cara não sai dali. É o que eu falei. Não define nenhum define. É o que eu falei do gado, mano. Trocou a cor da grama, o gado não passa fome. Mano, não adianta. Vai cair na minha teoria dos 90-10 lá. 10% tá fazendo fora da curva, os 90%, infelizmente, não é assim. O mínimo que o cara tem que saber é 3 pontos, né? Tu precisa entender ecossistema em primeiro lugar. Cara, tô programando pra web. O que é o ecossistema web? Porque, por exemplo, ele nunca vai saber responder por que num JavaScript tu vai conseguir trigar um RCE na máquina do cara. Se o cara não sabe, JavaScript vira C++, é interpretado, é executado, entendeu? Então, ecossistema. Entendeu o ecossistema? Pô, tá trabalhando em back-end, entende o que é ecossistema do back-end. Porque se tu trocar de linguagem, de padrão, etc., tu entendeu o ecossistema. Depois tu entende linguagem, né? Escolhe uma linguagem pra ti que tu vai ser bom pra que tu possa evoluir nos paradigmas diferentes de programação e como tu resolve as coisas com programação. Então, vai mais a fundo em uma linguagem para entender problemas de programação mais avançados que aquela linguagem. Porque o que acontece muito também, que é um erro bastante padrão, eu sei um pouquinho de uma linguagem, já sei, vou pular para outra. Um pouquinho de uma linguagem, já sei, vou pular para outra. E tu nunca chega em problemas reais, né? Problemas fodas mesmo da linguagem. Então, pega uma linguagem para dizer que é sua, né? E segue o baile. E conhecer o framework de mercado que tu pretende atuar ou trabalhar, né? Ou alguns frameworks de mercado. Só que o detalhe é, quando precisa trocar de React para Angular, você não acha que está programando um mundo novo. Entendeu? Você sabe o que está acontecendo ali por trás, né? Exato. Boa. Jovens, o tempo voa. Quer falar, pedir Marcos? pro Ben-Hur falar as redes sociais, falar as coisas dele. Eu ia falar isso agora, o tempo voa. Fala aí, cara, fala dos seus conteúdos, fala dos seus canais, fala tem OnlyFans também, passa aí o link pra galera assinar, passa Isso, mas eu, como você é gordão, eu cobro por quilo, tá? Então... boa.
Ligar. Pessoal, eu sou mantenedor do Guia de AppSec, né? Então é só botar no YouTube aí Guia de AppSec, acho que vai encontrar um verdinho com preto, tá? Eu publico vídeos assim, ó, recorrentemente quando me dá na telha, né? Então vai ter um a cada, sei lá quanto tempo. Mas pretendo manter sempre ali, que é a forma como eu gosto de me comunicar com as pessoas, né? Eu gosto de pegar um tema, estudar bastante sobre o tema, pegar várias opiniões sobre o tema, né? O peão concorda, né? Tá no fundo. E aí eu pego e monto isso e boto nos canais. Eu participo também do Café Seguro toda quarta-feira às 9 horas da noite, aqui do Brasil, nesse caso, né? Online, então é 100% ao vivo. Então, se você quiser, por favor, passe lá para deixar sua pergunta junto com os convidados e tal. E foco minha vida assim, em AppSec, então pode me chamar no LinkedIn lá, é @benhurot, né? Benhurot tudo junto. E nos vemos por aí. Vamos conversando e é isso aí. Boa, os links estarão também disponíveis lá na descrição do vídeo aqui no YouTube. Aqui no YouTube não, né? Porque se o cara tá só ouvindo, ele não tá no YouTube. Enfim, os links que ele passou vão estar lá no YouTube também, né? Pra você poder acessar, seguir nas redes sociais, enfim. É um conteúdo bacana que ele tá sempre postando. Eu diria que não é nem concorrente nosso, né? Porque não tem como ter concorrência na área que não tem ninguém fazendo nada, né, cara? 2 cliques ali. Tipo, mano... Um conteúdo é igual, ele tá reforçando. Eu até brincava com o pessoal falando, mano, não tem conteúdo em português. Aí você vai ver, tem muita coisa em inglês, mas em português não tem. Agora, morando aqui fora, o pessoal fala, nossa, cara, é muito legal os seus conteúdos lá, mas eu não entendo nada, porque é em português. Eu falo, então, mas porque o meu público-alvo é o Brasil, a gente, né, muita gente não fala inglês lá, então acaba, algumas coisas eu tenho em inglês também, enfim, mas acaba que não tem, cara. Então, parabenizar também pelo trabalho, porque é um saco fazer vídeo para YouTube. É um saco gravar, editar. É um saco. Não é legal, dá trabalho, você tem que aprender os bagulho, contratar alguém, mano. Enfim, então, parabenizar aí, porque... Dá trabalho. Literalmente é um segundo trampo. É um segundo trampo, mano. É um segundo trampo. É um segundo trampo. É um segundo trampo, né? Então, por isso que a gente usa essa plataforma aqui pra gravar, por exemplo. Porque, mano, fica um papo de bar, acabou, post-production, tá pronto. Não precisa ficar cortando, mano. Só vai. É um trampo a menos pra gente. Rodrigo, tá aí ainda, filho? Só a imagem morreu? Eu tirei a imagem ali, porque, né, muita beleza brilha muito aqui. Sim. Ia ficar pesado o vídeo pra subir no YouTube. Você quer mandar beijo, Rodrigo? Quer mandar beijo pra alguém hoje? Eu vou mandar somente para o Benhur. Cara, tá bom. Entende bastante aí. Além do nome épico aí, né, mano? Do filme épico. E parabenizar também por fazer esse trabalho, né? Se a gente tivesse um Benhur lá atrás, não teria feito tanta merda nos códigos aí da vida, né? Então, hoje já tem conteúdo, né? Pelo menos os nossos aí. Tem uma lista gigante ali no site, né? Do Benhur lá Putz, esqueci o seu site, é Café com... Guia de AppSec. O guia de AppSec.com.br e tem o Café Seguro que eu participo também, toda quarta-feira. Eu vi que você tem um link lá da galera que fala sobre AppSec, então já temos bastante conteúdo sobre isso, né? Então, putz, se fosse 10 anos atrás, o mundo seria diferente. Se tivesse todo esse conteúdo aí, o mundo de applications aí seria totalmente diferente. Isso aí. Boa. E você, Marcos, quer mandar beijo, quer mandar lembrança? Parabenizar o Benhur aí, puta profissional, gente fina pra caramba, eu conheci ele um pouco antes de vocês aí, tive a oportunidade aí de trabalhar com ele no projeto, então, o cara é fenomenal, entende pra caramba, a gente se trombou no MyDSec também, do ano retrasado, então, cara é muito gente boa, entende pra caramba do assunto aí, e feliz aí por ele fazer conteúdo aí, trazer esse conteúdo que faz falta no Brasil, felizmente a gente sabe que faz falta. Até tô plagiando vocês fazendo conteúdo também, justamente porque sinto falta disso e... Mais um concorrente? Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tu começou a lançar os vídeos, cara. Só vou dizer uma coisa. Valeu, cara. Porque eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Que fique claro que o maior influencer de AppSec sou eu. Não tem como discordar. Vocês vão brigam pelo segundo lugar aí, cara. Não tem. Eu tô feliz porque tem homem deve ser bom, né? Deve ser bom. Boa. Aí, cara. Nem pelo tamanho, viu, Cássio? Não entendi? Nem pelo tamanho. Vamos medir qual que a gente mede. Pessoal, agradecer. Peraí.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pô, tá. O Marcos falou que trabalhou com o Ben-Hur. Pelo amor de Deus, fala que o Ben-Hur é o cara do log. Não foi nessa empresa. Foi no projeto aí de implantação de software e tudo mais. Foi outra coisa. Só pra causar. O Ben-Hur não sabe dessa história, mas o Marcos trabalhava numa empresa, a gente conta essa história aqui várias vezes, de repente você pode ter ouvido um episódio, que o cara mandou ele investigar um incidente lá e tal, olhar os logs, aí ele falou, mas chefe, você pediu pra eu desligar os logs pra economizar o servidor. Pra economizar space, cara. Juro por Deus. Então não tinha mais. Os caras que não conhecem. Esse é exatamente aquele episódio do Jacan lá, que ele vai no restaurante e o cara desligava o freezer à noite pra economizar energia, tá ligado? E os bagulhos estragavam. Caralho, velho. É tri, né? Bom, pessoal, obrigado. Agradecer aos ouvintes aí, o pessoal que tá ouvindo a gente. Deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, compartilha com quem é relevante. Não precisa mandar pra avó, pro tio, no grupo do WhatsApp. Manda pra quem você sabe que vai fazer proveito desse conteúdo. Segue aí o Ben-Hur nas redes sociais, vai estar os links aqui também. Eu sou Cássio Pereira. Santos. Eu sou o Rodrigo Balbini. E o nosso convidado? Eu sou o Ben-Hur. O carinha de AppSec. Pessoal, a gente se vê na semana que vem. Peraí. Segurança. Tecnologia. DevSecOps. Não teve vinheta hoje. Vamos dar a vinhetinha aqui só pra acabar bonito. Pra economizar tempo. Beijos, gente. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu. Obrigado. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.